Imagine mergulhar em um mundo onde o divino e o sobrenatural se entrelaçam com a realidade humana. Um universo repleto de seres cujas existências desafiam nossa compreensão. Hoje, vamos explorar os recantos mais misteriosos das Sagradas Escrituras, onde habitam os 10 seres mais enigmáticos da Bíblia. Essas entidades não são apenas figuras de histórias antigas, elas são emblemas de poder, mistério e uma profunda conexão espiritual que transcende eras e civilizações. À medida que desvendamos os véus que cercam essas criaturas fascinantes, desde os majestosos querubins guardiões divinos, até os enigmáticos nefilins e os formidáveis leviatãs, convido você a não apenas assistir, mas a se imergir em cada detalhe desta jornada. Este não é apenas um mergulho na história ou na mitologia, é uma oportunidade de expandir sua visão de mundo, de questionar o conhecido e de contemplar o vasto espectro do divino e do místico. A importância de se aprofundar nesses mistérios transcende o mero conhecimento. É uma chance de tocar a essência do que significa ser humano, de explorar as dimensões espirituais que moldam nossas crenças, nossos medos e nossas maiores esperanças. Então, prepare-se para uma viagem que promete não apenas informar, mas transformar. Acompanhe cada detalhe, cada história, pois dentro desses mistérios reside a chave para compreender não apenas as Escrituras Sagradas, mas talvez um pouco mais sobre nós mesmos. Vamos juntos desvendar os segredos dos seres mais misteriosos da Bíblia. Os querubins ocupam um lugar de destaque na tapeçaria rica e complexa das tradições bíblicas, envoltos em mistério e reverência. Esses seres celestiais, frequentemente mencionados no contexto sagrado da Arca da Aliança, são retratados como guardiões divinos, cujas asas magníficas se estendem sobre o propiciatório, simbolizando a presença imediata de Deus. A imagem dos querubins guarda a santidade da arca, um artefato que, por si só, é central para a fé e prática do antigo Israel, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e um pote de maná servindo como um lembrete tangível do pacto entre Deus e seu povo. A natureza exata desses seres, no entanto, transcende a simples iconografia. Os querubins são alvo de grande especulação e estudo, tanto em termos de sua aparência quanto de seu papel no reino celestial. Embora frequentemente representados na arte como figuras infantis com asas, essa simplificação contrasta fortemente com as descrições complexas e multifacetadas encontradas em textos bíblicos, como no livro de Ezequiel, onde são descritos como criaturas de 4 faces e múltiplas asas, repletas de olhos, evocando uma imagem de vigilância e poder divinos que desafia a compreensão humana. A presença dos querubins na Arca da Aliança não é meramente decorativa. Ela carrega um profundo significado teológico. Representa a sacralidade do espaço, a seriedade do pacto e a proximidade inefável de Deus. Através da arca, e mais especificamente através dos querubins que a guardam, os antigos israelitas eram constantemente lembrados da presença de Deus entre eles. Um Deus que não é indiferente com os assuntos humanos, mas ativamente envolvido e guardando sua criação. Portanto, os querubins, em sua misteriosa grandeza, servem como um lembrete constante da transcendência divina e da imanência sagrada. Eles nos convidam a contemplar o mistério da divindade, que é ao mesmo tempo completamente outro e profundamente presente. Um mistério que continua a inspirar, a desafiar e a mover o coração humano em direção ao sagrado. Os serafins ocupam uma posição de destaque na hierarquia celestial, conforme descrito nas páginas sagradas do livro de Isaías. Esses seres transcendentes, adornados com 6 asas majestosas, permanecem na iminente presença do divino, envoltos em mistério e esplendor. Cada par de asas serve a um propósito único. Com 2, cobrem o rosto em reverência ao Todo-Poderoso. Com outras 2, cobrem os pés, simbolizando humildade e respeito. E com as últimas 2 voam prontos para servir ao chamado divino. A visão de Isaías dessas criaturas de pura luz e fogo é uma representação poderosa da santidade insondável de Deus. Os serafins, com suas vozes que ressoam pelos céus, proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa litania celestial não apenas exalta a pureza de Deus, mas também reafirma a sacralidade do espaço que eles habitam, um ambiente imerso na mais profunda adoração e reverência.
A presença dos serafins e sua adoração contínua servem como um lembrete constante da magnificência divina e do chamado à santidade que é estendido a toda a criação. Eles simbolizam a interseção entre o humano e o divino, um ponto de contato onde o fogo da divindade purifica e renova. A visão desses seres não é meramente uma imagem para ser contemplada. É um convite à reflexão sobre a própria natureza da santidade, do serviço e do amor incondicional que define a relação entre o Criador e sua criação. Em um mundo frequentemente marcado pela transitoriedade e pela busca incessante por significado, a imagem dos serafins oferece uma perspectiva elevada, um lembrete da presença constante de Deus e da eterna chamada à transcendência e à pureza. Ao meditar sobre esses seres celestiais, somos convidados a elevar nossos pensamentos e ações, inspirados pela sua dedicação incansável à santidade e pelo fogo purificador que eles representam. Os Nefilins, mencionados brevemente nas escrituras do Gênesis, permanecem como uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas da tradição bíblica. Esses seres, descritos como gigantes ou valentes de renome da antiguidade, emergem das sombras do texto sagrado envoltos em mistério e fascinação. A menção de sua existência, embora escassa, tem sido suficiente para alimentar séculos de especulação, debate teológico e curiosidade literária. A origem dos Nefilins é particularmente objeto de intensa discussão entre estudiosos e entusiastas. Uma interpretação sugere que eles seriam o produto de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme descrito no Gênesis. Essa descrição levou alguns a conjecturar que os Nefilins poderiam ser descendentes de seres angelicais caídos, uma ideia que encontra eco em outras tradições antigas que falam de deuses que descem à terra e geram descendência com mortais. Por outro lado, há quem veja os Nefilins como humanos extraordinários, talvez líderes poderosos, guerreiros formidáveis ou indivíduos dotados de uma estatura física e forças sobre-humanas. Essa interpretação os coloca mais firmemente no reino do humano, destacando-os como figuras históricas que, com o tempo, foram envoltas em mito e lenda. Independentemente de suas verdadeiras origens, os Nefilins capturam a imaginação por representarem a interseção entre o divino e o humano, o natural e o sobrenatural. Eles desafiam as categorias convencionais e convidam os leitores a explorar os limites do possível e do conhecido. Além de sua natureza e origem, o destino dos Nefilins também é objeto de fascínio. Sua presença antecede o relato do dilúvio no Gênesis, levando a questionamentos sobre seu papel na narrativa maior da humanidade e sua possível contribuição para a decisão divina de renovar a criação. Em última análise, os Nefilins permanecem como testemunhos do poder das histórias antigas de provocar a imaginação e o questionamento. Seja como descendentes de seres celestiais ou como humanos excepcionais, eles nos convidam a olhar além do texto e a imaginar as muitas dimensões da experiência humana e divina. No livro de Jó, duas das mais fascinantes e misteriosas criaturas mencionadas são Behemoth e Leviatã. Estes seres, descritos com detalhes impressionantes, capturam a imaginação e provocam debates entre estudiosos e entusiastas das escrituras sagradas. Behemoth é muitas vezes visualizado como uma besta terrestre de proporções e forças colossais, enquanto Leviatã é retratado como uma criatura marinha, igualmente formidável e aterrorizante. A descrição de Behemoth evoca imagens de um animal invencível, com ossos como tubos de bronze e costelas como barras de ferro, sugerindo uma força incomparável e uma presença dominante sobre a terra. Leviatã, por outro lado, é descrito com pele impenetrável e dentes terrivelmente afiados, capaz de ferver o mar com sua respiração ardente, uma verdadeira força a ser reconhecida nas águas profundas. Essas descrições não apenas demonstram o poder dessas criaturas, mas também simbolizam a grandiosidade e a majestade da criação divina, destacando a pequenez do homem em comparação. Behemoth e Leviatã são frequentemente interpretados como representações de forças da natureza incontroláveis e misteriosas, personificando o caos e o poder que residem tanto na terra quanto no mar, elementos que o homem pode admirar, mas nunca dominar completamente. Além de sua imponência física, Behemoth e Leviatã carregam significados mais profundos. Eles são lembranças da ordem divina do mundo e do poder supremo,
que rege todas as coisas. Uma mensagem particularmente relevante no contexto do livro de Jó, que trata da questão do sofrimento humano e da justiça divina. Essas criaturas destacam a soberania de Deus sobre a criação e a limitação da compreensão humana diante dos mistérios do universo. A menção de Behemoth e Leviatã no livro de Jó não é apenas um testemunho da rica tapeçaria de seres que habitam as escrituras sagradas, mas também uma reflexão sobre a relação entre o homem, a natureza e o divino. Elas servem como um lembrete da maravilha e do mistério que cercam a criação, instigando-nos a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto e intrincado desenho do universo. Gog e Magog são figuras envoltas em mistério e simbolismo profundo dentro das tradições bíblicas, mencionadas em Ezequiel e no Apocalipse como representações de povos ou entidades que desafiam a ordem divina. A presença dessas entidades nas escrituras sagradas não apenas intensifica o drama do confronto espiritual e físico nas narrativas bíblicas, mas também serve como um veículo para expressar temas universais de conflito, redenção e a natureza eterna da luta entre o bem e o mal. No livro de Ezequiel, Gog é descrito como o líder de Magog, e juntos eles lideram uma coalizão de nações numa batalha apocalíptica contra o povo de Deus. Essa descrição carrega uma carga profética significativa, sugerindo uma confrontação final que transcende as batalhas terrenas, representando a luta cósmica entre as forças divinas e as hostes da rebelião. O Apocalipse retoma essa temática, apresentando Gog e Magog no contexto do fim dos tempos, onde são soltos dos confins da terra para reunir as nações em uma última revolta contra Deus. Esse cenário apocalíptico não só reforça a magnitude da oposição contra o divino, mas também enfatiza a inevitabilidade do julgamento divino e a subsequente restauração da ordem e da justiça. A natureza enigmática de Gog e Magog e sua origem obscura contribuem para o fascínio que envolve esses personagens. Alguns estudiosos veem neles a personificação de forças antigas e malignas, enquanto outros interpretam sua presença como uma metáfora para os conflitos perenes que afligem a humanidade. Essa ambiguidade não diminui sua importância. Pelo contrário, ela amplia a relevância dessas figuras ao permitir múltiplas interpretações que refletem as preocupações e esperanças de diferentes épocas e culturas. A menção de Gog e Magog nas Escrituras, portanto, serve como um lembrete poderoso da presença constante do mal e da oposição ao divino no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ressalta a promessa de vitória final do bem, da justiça e da paz eterna, oferecendo para os fiéis uma visão de esperança e redenção. Em última análise, a história de Gog e Magog convida os leitores a refletir sobre a natureza do mal, o poder da fé e o destino final do mundo sob a soberania divina. O anjo do Senhor é uma das figuras mais intrigantes e multifacetadas encontradas nas narrativas bíblicas. Essa presença celestial aparece em momentos cruciais da história sagrada, atuando como um mensageiro de Deus, trazendo orientações, juízos e revelações para os homens. O que torna o anjo do Senhor particularmente fascinante é a natureza enigmática de sua identidade e seu papel, que tem sido objeto de intensos debates teológicos e interpretativos ao longo dos séculos. Em várias passagens, o anjo do Senhor fala com autoridade divina, sugerindo uma íntima conexão com o próprio Deus, levando alguns estudiosos a especularem sobre sua natureza divina. Há momentos em que as fronteiras entre o anjo do Senhor e Deus parecem se fundir, como se fossem uma única entidade, levando a interpretações de que o anjo poderia ser uma manifestação teofânica de Deus, ou seja, uma aparição física de Deus no mundo material. Essa percepção é reforçada por episódios onde o anjo do Senhor realiza ações ou profere palavras que, na tradição judaico-cristã, seriam esperadas unicamente de Deus. Por exemplo, no livro de Êxodo, o anjo é descrito como aquele que irá à frente do povo de Israel, com Deus afirmando que seu nome está nele, sugerindo uma presença divina inerente. Entretanto, em outras passagens, o anjo do Senhor é claramente distinguido de Deus, atuando como um emissário celestial, o que alimenta a interpretação de que ele seja um dos anjos mais elevados, com uma proximidade e autoridade especiais junto a Deus, mas ainda assim uma entidade separada. Esta dualidade na natureza do anjo do Senhor realça a complexidade da teologia bíblica e a riqueza das suas narrativas. Explorar o papel e a identidade do anjo do Senhor
não é apenas um exercício de estudo religioso. É mergulhar nas profundezas da compreensão humana sobre o divino, o celestial e o misterioso. Ele representa a ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, e seu estudo aprofundado pode oferecer insights valiosos sobre a natureza da revelação divina e a interação de Deus com sua criação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras emblemáticas da escatologia cristã, simbolizando eventos catastróficos que antecedem o fim dos tempos. Descritos no livro do Apocalipse, cada cavaleiro monta um cavalo de cor distinta, branco, vermelho, preto e amarelo. E juntos eles representam forças de destruição e transformação que têm fascinado e aterrorizado a humanidade ao longo dos séculos. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, é frequentemente associado à conquista. Ele carrega um arco e lhe é concedida uma coroa simbolizando poder e vitória. No entanto, sua interpretação é ambígua. Alguns o veem como uma figura de Cristo ou um conquistador benevolente, enquanto outros o interpretam como o precursor de opressão e domínio tirânico. O segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, traz a guerra. Ele tem o poder de tirar a paz da terra, incitando os homens a se matarem uns aos outros. A intensidade da cor vermelha reforça a imagem de derramamento de sangue e conflito, refletindo os horrores e a destrutividade da guerra. O terceiro cavaleiro, sobre um cavalo preto, é o símbolo da fome. Ele segura uma balança, representando a escassez e o desequilíbrio na distribuição de alimentos. Esse cavaleiro evoca imagens de inanição, pobreza e desespero, destacando o impacto devastador da fome sobre a humanidade. O quarto e último cavaleiro, montando um cavalo amarelo, é nomeado Morte, e o Hades o segue de perto. Este cavaleiro representa a mortalidade final que vem com a guerra, a fome e a doença. A presença do Hades sugere também o aspecto da morte que leva as almas para o além, completando o ciclo de destruição iniciado por seus predecessores. Juntos, os 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizam não apenas a destruição física, mas também a transformação espiritual e moral da humanidade. Eles servem como um lembrete sombrio das consequências da corrupção humana, da guerra, da injustiça social e da indiferença. No entanto, dentro do contexto mais amplo do Apocalipse, eles também prenunciam a possibilidade de renovação e redenção. A destruição trazida pelos cavaleiros prepara o cenário para a promessa de um novo começo, onde a justiça e a paz podem finalmente prevalecer. A interpretação dos 4 cavaleiros varia amplamente entre diferentes tradições e ao longo do tempo, refletindo as preocupações e esperanças das diversas eras e culturas. Eles continuam a ser um poderoso símbolo das forças destrutivas que a humanidade enfrenta, mas também um lembrete da resiliência e da capacidade de renovação que definem a experiência humana. Os demônios, entidades frequentemente envoltas em sombras e mistério dentro das tradições religiosas, particularmente no cristianismo, representam uma faceta complexa e multifacetada da cosmologia espiritual. Sua menção nas escrituras sagradas e em textos apócrifos abre um leque de interpretações sobre suas origens, naturezas e propósitos, indo muito além da simples dicotomia do bem contra o mal. Historicamente, os demônios são frequentemente retratados como seres malevolentes, em oposição direta à ordem divina e à bondade de Deus. Essa visão, no entanto, apenas arranha a superfície de uma discussão muito mais profunda e matizada sobre o que realmente constituem essas entidades. Uma das interpretações mais intrigantes é a de que os demônios são, na verdade, anjos caídos, seres que uma vez serviram ao lado de Deus, mas que foram expulsos do paraíso devido à rebelião, liderada por Lúcifer, contra a autoridade divina. Essa narrativa de queda, que encontra suas raízes em textos como o livro de Enoque e é aludida em várias passagens bíblicas, sugere uma origem divina para os demônios, transformando-os de simples antagonistas em personagens trágicos de uma cosmologia celestial mais ampla. Eles são, nesse contexto, seres de grande poder e conhecimento que, apesar de sua rebelião, retêm vestígios de sua divindade original. A natureza de sua rebelião e a subsequente queda lançam luz sobre um tema recorrente na teologia, o do livre-arbítrio e da soberania divina. A existência dos demônios e sua oposição ativa à vontade de Deus apresentam um campo fértil para discussões sobre o problema do mal, a justiça divina e a capacidade dos seres espirituais e humanos
de escolher seus caminhos. Além disso, o papel dos demônios nas narrativas bíblicas e apócrifas não se limita apenas à oposição direta a Deus e à humanidade. Em muitos casos, eles servem como catalisadores para o crescimento espiritual e moral, desafiando os personagens bíblicos, e por extensão os leitores, a confrontar e superar suas próprias fraquezas e tentações. Em última análise, os demônios, com suas origens enigmáticas e propósitos variados, convidam os fiéis e estudiosos a refletirem sobre a natureza do mal, a complexidade da existência espiritual e o eterno conflito entre luz e trevas. Essa reflexão não é apenas um exercício teológico, mas um espelho através do qual podemos examinar nossas próprias lutas internas, nossas escolhas e a busca contínua por redenção e significado em um mundo repleto de dualidades. Os anjos, essas entidades celestiais envoltas em mistério e reverência, ocupam um lugar especial nas tradições religiosas, particularmente na teologia judaico-cristã. Eles são vistos como mensageiros de Deus, seres de pura luz e espírito, incumbidos de missões divinas que variam desde a entrega de mensagens sagradas até a execução de atos de proteção e julgamento. A complexidade de suas hierarquias e funções não apenas enriquece o panteão celestial, mas também traz uma rica tapeçaria de simbolismo e significado que transcende as barreiras do tempo e da cultura. A existência dos anjos é marcada por uma ordem e uma estrutura que refletem a grandeza e a organização do divino. Essas hierarquias, muitas vezes descritas em termos de coros ou ordens angélicas, estabelecem uma graduação de poder e proximidade com o trono de Deus. Desde os serafins, que ardem em louvor e adoração diante de Deus, até os anjos, que interagem mais diretamente com o mundo humano, cada grupo possui atribuições e responsabilidades específicas que demonstram a ordem e a harmonia no reino celestial. O simbolismo dos anjos é profundo e multifacetado. Eles representam a pureza, a santidade e a imediata obediência à vontade divina, servindo como um lembrete constante da presença de Deus no mundo. Além disso, os anjos são frequentemente vistos como protetores, um tema recorrente tanto nas escrituras sagradas quanto nas experiências pessoais de fé. Esta noção de proteção angélica oferece conforto e esperança, reforçando a crença na cuidadosa vigilância de Deus sobre sua criação. No entanto, os anjos também são agentes de julgamento e executores da justiça divina, um aspecto que destaca a seriedade e a santidade da ordem moral estabelecida por Deus. Esta dualidade entre a misericórdia e o julgamento reflete a complexidade do divino e a profundidade do compromisso dos anjos com a realização da vontade de Deus. Explorar o mundo dos anjos é mergulhar em um reino de maravilhas e mistérios divinos, onde o amor e a justiça de Deus se manifestam de maneiras surpreendentes. Através do estudo e da contemplação dos anjos, podemos ganhar insights valiosos sobre a natureza da existência divina e nossa própria relação com o mundo espiritual. Eles servem como uma ponte entre o céu e a terra, lembrando-nos constantemente da proximidade e do cuidado de Deus por sua criação. Os seres misteriosos mencionados nas páginas da Bíblia não são meras figuras de fundo no vasto palco da história sagrada. Eles são, de fato, fios essenciais no tecido complexo de narrativas que compõem as Escrituras. Cada anjo, demônio, querubim ou ser celestial desempenha um papel único, contribuindo para o rico mosaico de ensinamentos, parábolas e verdades espirituais que tem orientado e inspirado inúmeras gerações em sua jornada de fé. Ao mergulharmos nas histórias dessas entidades enigmáticas, somos convidados a explorar não apenas o reino do divino, mas também a refletir sobre questões profundamente humanas. Esses seres, com suas origens celestiais e intervenções sobrenaturais, funcionam como espelhos através dos quais podemos contemplar nossa própria existência, nossas lutas, esperanças e anseios mais profundos. Cada uma dessas entidades traz consigo uma lição, uma metáfora para os desafios e belezas da condição humana. Ao estudar suas histórias, somos convidados a meditar sobre o significado mais profundo da nossa existência, sobre nossa relação com o divino e sobre como podemos viver vidas mais plenas e alinhadas com os princípios espirituais. Assim, o estudo desses seres bíblicos não é apenas um exercício de fé ou uma busca por conhecimento teológico. É um convite à introspecção,
e ao crescimento pessoal. Eles nos encorajam a olhar além do material e do imediato, instigando-nos a buscar uma compreensão mais profunda do espiritual e do eterno, e, por fim, do papel que desempenhamos no grandioso plano divino. Que viagem fascinante e enriquecedora! E o convite é que se inscrevam no canal, e assim possamos desfrutar de mais conhecimento das Escrituras Sagradas. Te aguardo no próximo vídeo. Deus os abençoe.